E aí galera, tudo bem? Eu vou fazer a correção da semana 2 do PET 6 agora. Essa semana 2, ela trouxe aqui um texto base, né? Mas, dessa vez, diferente das outras semanas que estão acontecendo, as atividades aqui não tiveram muito a ver com o texto não, tá? Então, para ajudar vocês aí, eu postei textos de apoio aí junto com as atividades nos grupos de WhatsApp, tá? Então, você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar no livro, né? Mas não precisa, porque tem tudo aí na imagem que eu postei nos grupos de vocês, tá? Pessoal, a primeira atividade está falando aqui sobre o reino germânico, o reino franco, né? E do Clovis, que foi um importante rei dos germanos, né? Que formou aí o reino franco, tá? Lembrando aí que o pessoal generaliza aí falando todo mundo germano, mas na verdade eram vários povos diferentes, tá? Gente, as perguntas então dessa questão, ó. Explique por que Clovis teria se convertido ao cristianismo, quais os fatores motivaram essa aliança e comente a relação entre a igreja e o reino franco, tá? Gente, a resposta então. Clovis teria se convertido ao cristianismo em 496 depois de Cristo, por uma influência de Clotilde, sua esposa, que já era católica. Ele tinha interesse em formar uma aliança com a igreja, né? Além de agradar a esposa e tal. Ele queria formar uma aliança com a igreja, pois assim ele poderia continuar expandindo o reino franco. Lembrando que no Império Romano, no final do período do Império Romano, o catolicismo aí se espalhou muito porque foi determinada aí a religião oficial do Império Romano. Então existiam muitos cristãos na Europa nesse período, né? Pessoal, aí como é que foi a relação? Em 511, o Clovis ele organiza um concílio, né, que reuniu bispos vindos de todas as regiões que ele controlava, e esse concílio aí contribuiu para unir toda a região sob seu domínio, tá? Nascendo assim um verdadeiro estado territorial. Beleza? Então, mais ou menos essa é a resposta aí dessa atividade 1. Atividade 2 está falando agora sobre o Carlos Magno, que foi um importante rei dos francos, tá? O Magno, então, ele é para falar um pouquinho sobre o Magno, né? Pesquisa em livros, na internet, quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado de Carlos Magno. Ó, Carlos Magno continuou a expansão militar do império e passou a doar terras aos nobres, que se tornaram seus vassalos, com quem tinha uma relação de dependência e fidelidade. O Carlos Magno ele dividiu a administração do império aos condes, duques e marqueses, e com isso conseguiu um longo período de estabilidade econômica, tá? Uma vez que a administração era feita de forma local e ele tinha ao mesmo tempo a fidelidade dessas pessoas com ele, já que ele muitas vezes doou terras para essas pessoas, né? Em relação à questão cultural, Carlos Magno ele estreitou, né, as relações com a Igreja Católica, promoveu uma reforma educacional e isso contribuiu aí mais tarde para o renascimento cultural ocorrido alguns séculos depois, tá? Então, de forma bem resumida, essas foram as contribuições, né? Se vocês forem pesquisar na internet aí sobre o Carlos Magno, tem bastante material também. De qualquer forma, eu também postei isso nos grupos de vocês, tá? Agora, é para vocês fazer um texto, né? Era para fazer um texto aí falando sobre como é que viviam, como é que era um pouco a vida aí dos germanos, tá? Lembrando que os germanos eram todos os povos bárbaros aí que tinham lá os ostrogodos, os visigodos, né? Outros grupos aí que tinham diferenças entre si, tá? Mas de maneira geral, esses povos viviam da agricultura, eles às vezes realizavam saques, né, em outros territórios e para obter seus alimentos eles, além da agricultura, da caça, também faziam esses saques, né? Que não eram a regra, mas que poderiam acontecer. A sociedade era patriarcal, né? Ou seja, baseada na figura masculina, né? E cada tribo possuía o seu próprio líder, né? Eles não tinham leis escritas, né? Mas as regras que eles seguiam eram de acordo com os costumes e a tradição, ou seja, aquilo que o chefe da tribo falava, né? Os mais velhos, eles seguiam essas normas, né? Em questão religiosa, eles acreditavam em vários deuses, gente. Então, esses deuses eram relacionados às forças da natureza
como Odin, que era o Senhor da Guerra, o Thor, né? Protetor dos camponeses, tá? Bem resumidamente, essa é são os povos germanos. Lembrando que existem vários povos germanos e isso é uma forma bem resumida, bem generalizada de entender eles, tá? Não cabe aqui a gente entrar na especificidade de cada grupo, de cada tribo, né? Porque senão a gente ficaria muito tempo fazendo isso. Para quem aí tem aí o Netflix, por exemplo, tá rolando lá uma série que o nome é Bárbaros, né? É uma série, se eu não me engano, para maiores de 18 anos, então não assistam aí sozinhos, né? Mas se por acaso aí seus pais estiverem assistindo, né? De repente conversando lá, vocês podem assistir um trecho ou outro, né? Apesar de ter um pouco de violência e tal, mas como eu disse, né? Só com autorização dos pais de vocês aí para assistir alguns trechos desse seriado e compreender um pouco mais como é que era esse período aí dos povos germanos, né, em conflito aí com os povos romanos, tá? Pessoal, esse quadro então, né, uma comparação aí das características, tá? Tá aqui, né? Como eu disse, é muito generalista, né, falar de germanos dessa forma aí, porque existiam vários povos diferentes, tá? Mas, em todo caso, eu fiz aqui uma tabela separando mais ou menos aqui algumas diferenças aí entre os romanos e os germanos, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí. Nos vemos na correção da semana 3, né? Beleza, pessoal? Até mais.